2, Unidade 6, Episódio 6. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas, vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você, já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar! Vamos cantar comigo? Rádio Anel, B de bola, C de casa, B de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J de jacaré, K de gacha, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. A letra do dia é K. K de karaokê, K de quilo, K de kiwi, K de kimono. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Está começando mais um Brincando com as Palavras. Eu sou a Denise e hoje, conforme eu combinei com vocês, eu vou começar um outro texto. Um texto ainda sobre estrelas, mas não mais o chão de estrelas. Eu trouxe um livro para nossa conversa. Esse livro se chama Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras. Ele foi escrito pela Clarice Lispector. A Clarice é uma grande autora, poetisa da literatura brasileira. Ela nasceu longe do Brasil, ela nasceu na Ucrânia, mas veio para o Brasil pequenininha, um bebê ainda, com seus pais e suas irmãs. Ela morou muitos anos no Recife, em Pernambuco, e começou a escrever e publicar contos, livros, e escreveu muitos deles, para adultos e para crianças. Os textos da Clarice, eles são muito poéticos, muito profundos, e os livros para crianças são muito interessantes e divertidos. As histórias, você vai ver. Vamos ouvir aqui algumas delas, e elas são, assim, inspiradoras. Hoje vamos trabalhar com o texto Como Nasceram as Estrelas, que é um dos textos desse livro. Esse livro tem 12 lendas, uma para cada mês do ano. Quais são os meses do ano? Vamos lembrar? Fala comigo, qual é o primeiro mês do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 12 meses. A Clarice escreveu uma lenda para cada mês do ano. E é isso que se tornou esse livro aqui. Essas lendas, ela pegou a inspiração dessas lendas de histórias que são contadas há muito e muito tempo no nosso folclore, nas nossas comunidades indígenas, e transformou isso, fez a versão dela aqui nesse livro. Vamos então ouvir, na versão da Clarice Lispector, Como Nasceram as Estrelas. Como será? Como você acha? Será que elas sempre existiram? Ou será que elas nasceram, apareceram? Se foi assim,
De que forma foi? Como foi? Teria alguém pintado as estrelas no céu? Teria alguém soprado brilhos no céu e assim nasceram as estrelas? Qual será a versão da Clarice? Vamos ouvir. Como nasceram as estrelas? Tem uma pequena ilustração aqui. Observe. Agora vamos ouvir. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro. E bem escuro estava esse céu. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios. E ativos. Caçavam, pescavam, guerreavam. Mas nas tabas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todos o que comer. Uma vez, elas notaram que faltava milho no cesto para moer. Que fizeram as valentes mulheres? O que você acha que elas fizeram? O seguinte: sem medo, enfurnaram-se nas matas sob um gostoso sol amarelo. As árvores rebrilhavam, verdes, e embaixo delas havia sombra e água fresca. Quando saíam debaixo das copas, encontravam o calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliçosos, mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Assim chamavam os índios as crianças, curumins. Curumim dá sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca colher espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Mas se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram, essas mães nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Agora vamos fazer uma pausa. O que você acha que aconteceu? Os curumins, os índios crianças, estavam subindo no cipó que os colibris amarraram no topo do céu. As mães ficaram furiosas, subiram atrás e cortaram o cipó embaixo. O que terá acontecido? O que você acha? O que terá acontecido com os curumins, os índios crianças? Vamos ouvir. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães
caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. Mas quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem, para sempre. E como se sabe, sempre não acaba nunca. Fim. Então, o que você achou do texto Como Nasceram as Estrelas? Você imaginou que aconteceria isso? Os curumins subiriam pelo cipó e se tornariam gordas estrelas brilhantes? O que você imaginou? Esse final surpreendeu você ou você imaginou algo parecido? E sobre o que ela fala ao final? O que você achou? Vamos conversar sobre esse texto lá desde o comecinho. Então vamos lembrar como começa essa lenda. Essa lenda, ela é de qual mês? Nós começamos falando que esse livro tem uma lenda para cada mês. E a lenda Como Nasceram as Estrelas é de qual mês? Do primeiro mês do ano, de janeiro. Então, começa assim. Todo mundo pensa que sempre houve estrelas pisca-pisca. E aí a lenda diz o quê? Que é um erro, porque não foi assim. As estrelas não existiram sempre. E como foi que nasceram as estrelas de acordo com essa lenda? Eles contam aqui que o nascimento das estrelas foi a partir de alguns índios crianças. Você lembra qual o nome que os índios dão às crianças? Curumim. Curumim. Então, era no mês de janeiro, o primeiro mês do ano, e aí muitos índios ativos que caçavam, pescavam, guerreavam, estavam sentindo fome. E o que eles foram procurar? Você lembra? Qual alimento eles estavam procurando no meio da mata? Milho. Isso mesmo, eles estavam procurando milho. Na verdade, aqui diz assim também, que só as mulheres cuidavam do preparo da comida e os índios, os homens estavam deitados nas redes. Então as mulheres notaram que faltavam milho nos cestos e saíram para procurar. E aí, o que entra na história nessa hora? Os curumins, as crianças. E agora me diga uma coisa. O que é que os curumins fizeram que eles tentaram esconder das suas mães? Acontece que os curumins, as crianças, colheram muitas espigas de milho e fugiram e levaram essas espigas para as suas avós fazerem bolo de milho. E com medo das mães ficarem bravas, eles aprontaram algo. O que foi que eles fizeram? Pediram para passarinhos, para colibris, amarrarem cipós no topo do céu e eles escalaram, foram subindo, subindo, subindo. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu algo que a Clarice Lispector escreveu assim: aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão transformando-se em onças. As mães viraram onças e os curumins subiram aos céus e viraram estrelas gordas e brilhantes. Foi assim, desse jeito. E aí ela termina dizendo que para ela, Clarice Lispector, que é a narradora desse texto, as estrelas são mais do que curumins. Elas são os olhos de Deus vigiando para que tudo corra bem, para sempre. E ela diz ainda que, como se sabe, o sempre
não acaba nunca. E é assim que termina Como Nasceram as Estrelas. No nosso próximo encontro, nós vamos ler mais uma vez Como Nasceram as Estrelas e vamos ler mais lendas desse livro. Que tal? Um beijo para você. Tchau! Brincando de aprender. Olá, pessoal! Olá, Alfa! Olá, Beto! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, nós fizemos uma atividade incrível, não é mesmo? Nós falamos sobre o texto Chão de Estrelas, que está no livro gigante. Falamos sobre a colcha, as estrelas, o arbusto. Também falamos sobre adivinhas. O que é? Não era assim? E no nosso livro de atividades, nós tínhamos que fazer uma atividade muito divertida de desenho. Nós tínhamos que desenhar uma floresta que deixaria as estrelas e a lua muito felizes. Vocês conseguiram fazer essa floresta? Sim? Então vamos ver! Hoje eu vou mostrar a atividade do Carlos. Observem a lua, as estrelas, a floresta inteira que ele fez. Tem tantos detalhes, não é mesmo? Tem morros altos, muitas árvores de vários estilos diferentes. Tem uma menina, tem um lago e as estrelas e a lua estão com um grande sorriso. Vocês gostaram do desenho do Carlos? Eu adorei, ficou muito legal. E os de vocês também ficaram incríveis. Foi uma atividade muito divertida. Mas agora que já falamos da atividade passada, vocês devem estar se perguntando: Bruna, o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, eu ouvi a Denise lendo outra história. Não estamos mais falando da história Chão de Estrelas, do livro gigante. Estamos falando sobre outra história. Uma história que também fala das estrelas. Qual é o nome? Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector. Essa lenda é muito legal. Eu adoro essa lenda da Clarice. É muito divertida. E foi desse jeito que eu descobri como nasceram as estrelas. Vamos rever essa história? Hoje, de uma maneira diferente, eu trouxe o livro dessa história. E é um livro diferente. Um livro ilustrado por uma pessoa diferente. E as ilustrações ajudam a contar a história de uma forma muito interativa. Vocês querem ver o livro? Esse é o livro Como Nasceram as Estrelas, da Clarice Lispector e ilustrado por Jéssica Marins. É uma ilustração muito divertida, gente, vocês vão adorar. Vamos observar a capa. Muito bonita, né? Com os índios aqui, observando o céu cheio de estrelas. E a parte de trás também. Olha quantas estrelas tem. O céu está muito bonito. Vamos abrir o livro? Como Nasceram as Estrelas, da autora Clarice Lispector e ilustrado por Jéssica Marins. Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. E aqui está escrito: gire aqui. Vamos girar? Olha, pessoal, as estrelas estão piscando. Muito legal. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro. E bem escuro estava esse céu. Olha como está escuro o céu. Não tem nenhuma estrelinha. Um negror. Vou contar a história singela do nascimento das estrelas. As estrelas são o ar, pessoal. Que legal! Era uma vez muitos índios ativos. Caçavam
pescavam, guerreavam. Mas nas aldeias não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. Ai, aqui a rede! E os índios estão roncando e dormindo. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela, para terem todos o que comer. Olha as mulheres preparando a comida. Que comida deve ser essa? As árvores rebrilhavam verdes e embaixo delas havia sombra e água fresca. Mas sempre procurando milho, porque a fome era daquelas que as faziam comer folhas de árvores. Mas só encontravam espigazinhas murchas e sem graça. Uma vez elas notaram que faltava milho no cesto para moer. E onde foi parar o milho, pessoal? Que fizeram as valentes mulheres? O que vocês acham que elas vão fazer? Vão procurar o milho? Vamos ver. Ó! O seguinte, sem medo, enfurnaram-se nas matas, sob um gostoso sol amarelo. Quando saíam de debaixo das copas, encontravam o calor. Bebiam no reino das águas dos riachos buliços. Vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Vocês sabem o que é curumins? Assim chamavam os índios as crianças. Curumim da sorte. E deu mesmo! Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente numa clareira da floresta. E olha o que tinha lá: milho. Eis um milharal viçoso, crescendo alto. As índias maravilhadas disseram: toca a colher tanta espiga. Mas os gatinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à aldeia e pedindo à avó que lhes fizesse um bolo de milho. Que delícia! Um bolo de milho, pessoal! A avó assim fez. E os curumins se encheram de bolo, que logo se acabou. Eles comeram um bolo inteiro, pessoal! Só então tiveram medo das mães, que reclamariam por eles comerem tanto. E o que é isso aqui? Mexa as linhas de um lado para o outro. Vamos mexer. Estão vendo? Estão vendo a índiazinha? Se mexe, a índiazinha aparece. Que legal, pessoal! A índiazinha está se mexendo. Vamos para a próxima parte. Podiam esconder numa caverna a avó e o papagaio, porque os dois contariam tudo. Puxe e empurre aqui. Vamos puxar? Olha, é a avó e o papagaio. E agora eles vão se esconder dentro de uma caverna. Estão escondidos dentro da caverna. Mas, e se as mães dessem falta da avó e do papagaio tagarela? Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. E o
que eles vão fazer com esse cipó? Quando as índias voltaram, ficaram assustadas, vendo os filhos pelo ar. Olha, eles estavam subindo para o céu. Resolveram, essas mães, nervosas, subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. As mães viraram onças. E as crianças? Quanto aos curumins, como já não podiam voltar para a terra, ficaram no céu até hoje, transformados em gordas estrelas brilhantes. E aqui tem um índiozinho dizendo: desenhe o máximo de estrelas que conseguir nesta página. Ai, é uma página para desenhar estrelas, que legal! Mas, quanto a mim, tenho a lhes dizer que as estrelas são mais do que curumins. Estrelas são os olhos de Deus vigiando para que corra tudo bem para sempre. Olha que legal! São vários olhos! E como se sabe, sempre não acaba nunca. E acabou o livro. Vocês gostaram? Eu adorei essa leitura. Vamos partir para o livro de atividades? Vocês lembram do nosso livro, não é? E esse aqui, dentro dele tem todas as nossas brincadeiras, todas as nossas atividades. Já fizemos tantas por aqui, chegou a hora tão esperada, pessoal. Alfa, Beto, vocês estão prontos? E vocês, estão prontas, crianças? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Abram os livros. Livros na página 133. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Tem um enorme quadro em branco. Qual será a atividade de hoje? A atividade de hoje é curumins no céu. E aqui embaixo tem as instruções. Eu vou ler para nós. Primeiro, agora que você já conhece a lenda, desenhe os curumins virando estrelinhas no céu. Conte quantos índiozinhos e quantas estrelas você desenhou. Dê um título ao seu desenho. Ai, pessoal, é uma atividade de desenho. Nós vamos utilizar os nossos lápis de cor, canetinhas, giz de cera para desenhar os curumins virando estrelinhas no céu. Vamos colorir e contar quantos índiozinhos nós fizemos, quantas estrelinhas eles viraram. E depois, vamos dar um título para o nosso desenho, um título para a nossa ilustração. Vai ser uma atividade muito divertida. Eu estou ansiosa para começar. Então, eu vou fazer a minha atividade aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês, façam aí também. Primeiro, lembre-se de tudo que nós fizemos hoje. Sobre o que a Denise contou, sobre a história que ela falou para nós e sobre todas as brincadeiras que nós fizemos aqui hoje. Depois, parta para o livro de atividades com todas essas informações na sua cabeça. Faça a atividade com muito cuidado, muito capricho e não esqueça de se divertir. No próximo Brincando de Aprender, você pode trazer para me mostrar? Sim? Então está combinado, pessoal. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!